Buongiorno a tutti, benvenuti a questa tavola rotonda per gli operatori. Grazie prima di tutto all'Ambasciata del Brasile in Italia, al Consolato Generale di Milano, alla Camera di Commercio Italiana di San Paolo e all'Associazione Italia-Brasile. Io mi presento, sono Marco Scotti, sono un giornalista economico e sono molto contento di essere qui oggi. Alcune notazioni tecniche prima di iniziare il nostro dibattito. Prima di tutto abbiamo messo a disposizione di chi vorrà seguirci una traduzione simultanea, la trovate in basso a destra nella vostra finestra di Zoom, sarà possibile seguire quindi sia in italiano che in portoghese a seconda delle preferenze di ciascuno. Ecco, prima di iniziare quindi passo la parola al ministro Luis Maria Pio Correa, console generale aggiunto incaricato del Consolato Generale del Brasile di Milano, per un saluto istituzionale. Boa tarde. Bom, como já foi dito, meu nome é Luiz Maria Pio Correia, sou cônsul-geral adjunto do Brasil em Milão. Gostaria de agradecer, antes de mais nada, a presença do senhor Marcos Matos, diretor-geral do Conselho de Exportadores de Café, da senhora Alessandra Almeida, diretora executiva do Museu do Café de Santos, e do senhor Marcos Scotti, redator econômico do Economy Magazine, que será o moderador deste encontro. Agradeço especialmente a Embaixada do Brasil em Roma, que organizou a missão brasileira à Itália. Em especial, gostaria de agradecer ao senhor Alfredo Preto, presidente da Associação Itália-Brasil, a quem coube a organização não somente deste webinar, mas também de toda esta importante missão a Milão. Também gostaria de estender meus agradecimentos à equipe do setor comercial do consulado, pelo apoio prestado à delegação brasileira. Dou as boas-vindas igualmente a todos que nos assistem. Obrigado. Bene, grazie infinite allora a Luis Maria Pio Correa e a questo punto passiamo ad Alessandra Almeida, che è direttrice esecutiva del Museo del Caffè di Santos e del Museo dell'Immigrazione di San Paolo. Grazie, so che lei ha preparato una interessantissima presentazione su quella che è la sua attività e quindi cedo a lei la parola. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu quero agradecer à Embaixada do Brasil em Roma e também estender ao Consulado do Brasil em Milão pelo convite para participar dessa missão e para poder estar participando hoje aqui desse evento. Para o Museu do Café, isso é muito importante participar de eventos como esse, poder estender um pouco mais o alcance das atividades que são realizadas pelo museu. Eu quero, inicialmente, eu vou pedir para começar a compartilhar a nossa apresentação, mas eu quero inicialmente começar falando do Instituto de Preservação e Difusão da História do Café e da Imigração, uma instituição que é responsável pelo gerenciamento de dois museus, o Museu do Café, que está à esquerda da tela, e o Museu da Imigração, dois equipamentos que trabalham com a temática migração e café e a relação entre essas duas temáticas, a importância da imigração para o desenvolvimento do café do Brasil, e a importância da imigração para o desenvolvimento, principalmente do estado de São Paulo, no Brasil. Próximo, por favor. Eu trago aqui primeiramente a imagem do Museu da Imigração, um museu situado na cidade de São Paulo, um museu que a sua sede está na antiga hospedaria de imigrantes do Brás, um local, uma casa de acolhida que foi inaugurada em 1887, que funcionou por mais de 90 anos, recebendo mais de 2,5 milhões de imigrantes. E a gente tem aqui também uma foto histórica desse local, já com esses imigrantes, e dentro desses 2 milhões de imigrantes que foram acolhidos pela hospedaria, 30% deles foram de italianos. Então, essa relação forte desses laços já firmados entre Brasil e Itália, desde os tempos mais remotos, e que até hoje a gente continua cada vez mais conseguindo estreitar esse relacionamento entre essas duas nações. Então, tem uma representatividade muito grande, e quando a gente traz esse gráfico aqui, a gente demonstra como é que foi, como é que o Brasil ele recebia imigrantes de várias nacionalidades, mas como
os italianos eles tiveram presente em grande número, né, desde 1887 até 1920, quando começou a realmente finalizar essa chegada de imigrantes italianos ao Brasil, né, com essa forte, já buscando essa forte, já no início do século XX. Próximo, por favor. Já o Museu do Café, que a gente está aqui hoje para poder falar de café, mas eu tinha que falar da imigração também, porque tem toda essa relação, né? O Museu do Café é da mesma forma, né? A gente tem todo esse empenho, né? Dos italianos na cafeicultura brasileira, e isso dos tempos lá de trás, né? Do início do século XIX, mas a gente tem isso hoje ainda muito forte, né? A gente tem toda essa questão de todas as influências italianas, né, na área da cafeicultura, né, já por conta da torra, por conta dos métodos de preparo, né, e a gente, como museu, né, a gente vem acompanhando não só essa parte histórica, né, da relação, né, da cafeicultura, mas a gente vem trazendo, através de pesquisas, de exposições, mostras temporárias, de toda a programação cultural, a gente vem trazendo todo esse contexto ainda hoje, que ele é tão efervescente, como vocês vão poder ver na apresentação do Marcos em seguida. E a gente tem também uma área de formação, né, para poder capacitar, para poder estar formando profissionais, né, para poder trabalhar no mercado de trabalho. Neste. E a gente falando novamente, a gente traz algumas imagens desse centro de preparação de café, que é a nossa área de formação, né, mostrando as nossas instalações, e a gente fala aqui realmente sobre essa influência italiana, né, tanto na linguagem, na gastronomia, na arte, na vida social e na vida política dos brasileiros, né? E a gente fala dessa evolução do café expresso, da sua preparação, né, da sua forma de beber. Então, tudo isso ele é muito forte. Então, hoje a gente está trazendo essa influência de fato italiana. Próximo, por favor. Eu quero também mostrar um pouco assim, da dimensão daquilo que o museu faz aqui. Então, aqui eu trago em números, né, o que a gente realiza. São mais de 350 mil visitantes em termos normais, isso em 2019. São mais de 10 milhões de visitantes virtuais. E a gente tem também mais de 150 mil seguidores nas redes sociais. E desde o ano passado, o Museu do Café ele passa por um reposicionamento. Então, a gente busca trabalhar mais essa questão atual. A gente passou a entender, né, isso ficou muito fortemente compreendido pela nossa equipe, que a história do café ela não se restringe a fatos históricos, ao início do século ou ao final do século XIX. Ela continua sendo escrita até hoje, né? Hoje sobre um capítulo muito mais importante, um capítulo muito significativo para a cafeicultura brasileira, porque hoje a gente trata da questão da sustentabilidade, né? Então, um tema que está muito em voga hoje, né, mundialmente falando, né? Todo mundo trabalhando em prol da sustentabilidade, e a gente tem hoje os cafés do Brasil sendo destaque nessa área. Então, a gente tem buscado uma aproximação muito forte com todas as entidades de café, buscado mesmo estar se fortalecendo com toda a cadeia, de forma que a gente possa trazer esses assuntos para ser tratados, porque a gente possa acompanhar a evolução de cada um desses assuntos e que a gente continue sendo, né, um equipamento museológico que preserva, né, que ele guarde toda essa memória e que ele divulgue depois toda essa história sobre o café. E dentro desse contexto, próximo, por favor, e dentro desse contexto eu quero falar para vocês sobre a parceria que nós fizemos ano passado com a Embaixada do Brasil em Roma, né, que a gente conseguiu levar pela primeira vez, fazer pela primeira vez uma exposição internacional, levando lá para a sede da Embaixada em Roma
a exposição Viagem nela Terra do Café, que conta justamente isso, né? A importância histórica da imigração italiana, né? No primeiro módulo falamos sobre tudo isso que foi colocado aqui hoje, e faz o segundo módulo mostrando toda essa questão atual hoje, né? Do Brasil, mostrando isso em dimensões mesmo, o que representa a produção de café, o que é a quantidade de café que é exportado, qual é a posição da Itália hoje como um dos principais destinos do café brasileiro, e isso nós ficamos com ela em cartaz ano passado, e agora no dia 18 a gente está indo inaugurar a primeira itinerância dela já em Florença, na Academia do Café Expresso em Florença, né? E na ocasião a gente vai ter também um seminário, e eu convido a todos para poder estar participando e estar nos visitando lá. Eu que tenho somente a agradecer a todos vocês. Muito obrigada. Vai ser online também, né? Vai ser transmitido, isso mesmo. Obrigada. Bene, grazie ad Alessandra Almeida. Io vi ricordo intanto che potete ascoltare questo webinar sia in lingua italiana sia in lingua portoghese grazie alla nostra traduttrice Cecilia, e al tempo stesso vi ricordo anche che potete fare delle domande attraverso l'apposito pulsante domande e risposte, che trovate anche quello in basso a destra. Inizio io intanto con una domanda ad Alessandra Almeida, perché mi interessa approfondire ulteriormente il tema delle collaborazioni, delle partnership che voi state portando avanti con altri tipi di istituzioni a livello internazionale. Perguntando que tipo de colaboração a nível internacional você está levando à frente com outras instituições. Tá. A gente também tem firmado algumas parcerias, né, com outras instituições, né, até mesmo com outros museus do café pelo mundo, né? A gente teve parceria já com o Museu do Café de Dubai, já tivemos uma parceria já com o Museu o MUMA, que aqui na Itália, isso já em 2015, viemos fazendo algumas atividades, estamos agora buscando, ontem nós tivemos uma visita no MUMA aqui também, buscando uma parceria um pouco mais efetiva, né? E já começamos já as primeiras tratativas, e sempre muito positivas, já com um bom retorno deles, né? Com já uma recepção muito boa da parte deles do projeto que a gente quer tá elaborando, e a gente pretende também criar uma rede de museus de cafés no mundo, né? A gente sabe que existem vários outros, e a gente reunir todos esses museus de forma que a gente possa compartilhar todos os conhecimentos adquiridos por cada uma dessas instituições. Devagar. Grazie, intanto che aspettiamo che magari ci sia qualcuno che ha voglia e piacere di intervenire in diretta tramite domande e risposte, le faccio un'altra domanda. Lei prima ha utilizzato un termine molto bello, che è quello di educazione e formazione, quindi volevo capire un pochino di più da lei quanto sono importanti queste due parole in un museo come il vostro, anzi in entrambi i vostri poli museali. O museu ele trabalha, né, com duas frentes muito fortes, né, de educação e de formação. Primeiro, a formação no Centro de Preparação de Café, né, uma formação dedicada mesmo, a gente trabalha isso para um público de forma geral, mas a gente também tem trabalhos realizados para públicos específicos, principalmente pessoas em situação de vulnerabilidade, né. Então, por exemplo, a gente tem uma parceria firmada com uma instituição chamada Fundação Casa, né? Que é uma casa, né, que acolhe menores infratores para poder aplicar medidas socioeducativas, né? Então, eles ficam reclusos lá e aí durante algum tempo. E a gente leva até eles essa formação, a gente sai daquela parte do espaço do museu, e a gente consegue levar a nossa equipe para ir lá e para formar eles, principalmente com o nosso projeto com essa instituição chama Meu Expresso, que é a formação para as pessoas poderem manusear máquinas de café, para que eles possam sair de lá quando termine esse prazo deles lá dentro, que eles possam sair de lá e serem acolhidos pelo mercado de trabalho, dada a capacitação que eles conseguiram lá dentro, entendeu? Então, eles possam ser acolhidos dentro de uma cafeteria ou dentro de algum outro estabelecimento. E do lado educacional, a gente tem um forte trabalho também realizado com a Secretaria de Educação,
né, tanto do Estado quanto da Prefeitura. Então, a gente dá formação também para os professores, tendo em vista que tanto migração quanto o café, né, porque o café é um produto muito importante para a economia do Brasil, né, já foi o principal produto da pauta econômica, hoje, se eu não me engano, está entre os 5 maiores, né, do agronegócio. Então, a gente trabalha, então, por tudo isso, ele está dentro do currículo escolar, né, dos alunos. Então, a gente dá formação para esses profissionais, para os professores, para que eles possam realizar visitas aos 2 museus e entender um pouco melhor dessa história. L'ultima domanda che vorrei farle prima di passare poi al nostro altro ospite è invece più di colore, tra virgolette. Volevo capire quanto è importante il ruolo degli italiani per il modo in cui voi brasiliani adesso bevete il caffè e quanto invece quanto i brasiliani hanno contaminato gli italiani per quanto riguarda appunto come si beve e come si gusta il caffè. A importância dos italianos, eu acho que ela foi essencial para o desenvolvimento da cafeicultura brasileira, né, desde o início, né, quando se trabalhou, quando a gente começa falando do trabalho nas fazendas de café, que já foram totalmente já direcionados, quando chegavam lá, já eram direcionados diretamente para as fazendas de café, muito deles já vindo, até mesmo chegando ao Brasil com os contratos de trabalho já firmados, né, por conta de uma política migratória do estado de São Paulo. Mas a gente vê que a influência italiana no modo de beber, ela é fundamental, né? A torra italiana, ela é diferenciada, o café expresso, a máquina de café expresso. Então, tudo isso está muito relacionado com a forma de beber café no Brasil, né? Então, o Brasil ele foi adquirindo todos esses hábitos no seu dia a dia e hoje já faz parte da identidade brasileira mesmo, né? Então, isso já foi agregado à identidade, então, isso já passa até mesmo desapercebido. Então, quando a gente faz alguma exposição que a gente trata especificamente disso, as pessoas, a gente percebe que quando o visitante chega, ele fica até, poxa vida, isso eu já faço, eu nem sabia que era isso. Já foi tão, sabe assim, já foi tão absorvido pelo brasileiro que muitas das vezes ele nem se recorda, ele nem tem consciência que aquilo é uma influência italiana, né? Então, e o museu, ele está ali com essa, acho que o papel dele mesmo de mostrar isso, né? De deixar isso claro, o quanto a gente foi, de certa forma, contaminado, né, por toda essa influência e como a gente foi absorvendo tudo isso para poder ter hoje uma nova identidade, né, e criando essa brasilidade, como é chamado hoje, né? Allora, grazie mille ad Alessandra Almeida, poi ci saranno ulteriori domande e torniamo da lei, ma adesso volevo passare all'altro nostro ospite che è invece Marco Matos, direttore esecutivo del Consiglio Esportatori di Caffè del Brasile, cioè la CECA, e ci tenevo soltanto a dire un dato importante che questa organizzazione rappresenta il 96% delle esportazioni brasiliane ed è il maggiore fornitore in qualche modo anche di informazioni per tutto quello che riguarda la filiera del caffè, quindi è veramente una miniera per noi per poter conoscere meglio tutta questa importantissima filiera che è quella appunto del caffè. Quindi buonasera a Marco Matos e intanto so che anche lui ha preparato una presentazione, poi ovviamente su questo gli rivolgeremo alcune domande. Prego. Olá, Marco, muito obrigado. Gostaria de reforçar os agradecimentos a todos aqui, no Consulado Geral Brasileiro em Milão, a nossa embaixada em Roma, a Câmara Ítalo-Brasileira, e aqui reafirmar também nossos cumprimentos ao Alfredo, que é nosso amigo, também ao ministro Luiz, com satisfação conhecê-los a todos, toda a equipe, estender a toda a equipe. O Secafé, como aqui já foi apresentado, Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, representa todo o fluxo de comércio que abastece o mercado interno brasileiro e faz as exportações. Nós somos 122 associados entre cooperativas, empresas nacionais e empresas globais. E 96% de toda a exportação de café brasileira são feitas por membros do Secafé. Nós exportamos para cerca de 130 países. É importante contextualizar, next.
Importante contextualizar que o café tem uma história prestes a completar 3 séculos no Brasil, pela entrada em 1727, e o Brasil tem sido líder nesse mercado nos últimos séculos, como maior produtor, maior exportador, e hoje o Brasil é considerado o segundo maior consumidor da bebida. Então, a última pergunta, respondida pela Alessandra, demonstra nos números estatísticos que aqui vamos apresentar. O segundo maior consumidor é algo muito importante. Quando analisamos o consumo interno dos países produtores concorrentes do Brasil, a gente ainda não vê essa identidade. O Brasil perde para os Estados Unidos em consumo interno. Quando analisamos os principais países produtores, tanto das Américas, nós temos na Ásia produtores, temos países africanos produtores. Quando analisamos o somatório desses principais produtores, não atingimos 60% do que se consome no Brasil, que hoje são cerca de 22 milhões de sacas. Mostra como o café tem sido uma identidade cultural. De acordo com dados oficiais, cerca de 98% dos lares brasileiros, o café está presente nas mesas das famílias. Então, seguindo, next. O Brasil também tem um histórico muito grande de investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Existe um instituto de pesquisa brasileiro chamado Instituto Agronômico, que fica em Campinas e outros municípios do estado de São Paulo, onde diversos novos materiais foram gerados. E eles dizem que todo o material do café arábica hoje cultivado, de forma preponderante, saiu desse instituto, até mesmo nos países concorrentes. O café arábica é originário da Etiópia e o café robusta de algumas regiões do Congo, na África, ambos na África. E aqui nós trabalhamos fortemente para esse melhoramento, voltado à qualidade, à produtividade e também resistências às anomalias climáticas, uma certa maior suscetibilidade. O que é importante ser dito é que todo esse trabalho resultou numa performance importante. Se analisarmos, por exemplo, na década de 60, o Brasil produzia 6 sacas por hectare. Na safra 2020, como exemplo, nós produzimos 33,5 sacas por hectare. Há um crescimento de 415% nesse período. Muitos países concorrentes ainda estão nessa faixa de 8, 7 a 12 sacas por hectare. Ou seja, o Brasil fez um dever de casa importante. E qual o impacto disso? Nós chegamos a ter 5 milhões de hectares cultivados no Brasil nesse mesmo período, nos anos 60. Hoje, o nosso parque industrial está em 2,2 milhões de hectares. E esse percentual já considera, esse tamanho, 2,2, considera a área em produção e cerca de 350 mil hectares em formação. São áreas com novos materiais, áreas recuperadas e áreas que vão dar sempre cafés de qualidade com sustentabilidade. A safra 2020, que aqui tem sido uma referência para esses dados, mas analisamos os dados mais recentes também, foi a nossa safra recorde na série histórica. Nós obtivemos todos os recordes mesmo em período de pandemia. Então, no ano de 2020, foram 44,7 milhões de sacas exportadas. E no ano safra, que a gente considera julho, 1º de julho, a fim 30 de junho do ano seguinte, exportamos 45,5 milhões de sacas. Números muito impressionantes. Aí nós ainda temos o consumo que, segundo a ABIC, o último já está próximo de 22 milhões de sacas. Nos últimos 5 anos, 147 países diferentes. Por ano, cerca de 130 países. Next. E há uma questão também fundamental do Brasil, que é a característica familiar da produção. Nós conseguimos ter eficiência com uma produção familiar. São cerca de 265 mil produtores. 72% deles estão abaixo de 20 hectares. E 78% deles têm acesso ao crédito rural voltado à agricultura familiar. No Brasil existe o crédito rural oficial, com diferentes linhas, seja para a agricultura familiar e para a empresarial. E no caso do café, além das linhas hoje disponíveis do crédito rural, existe um fundo que chama FUNCAFÉ, é um fundo específico para os cafeicultores e para os outros setores produtivos, os outros segmentos do café brasileiro. Também foi mencionado aqui, o café é o 5º produto da pauta de exportações. Século XVIII, século XIX, dizíamos que o café era o Brasil, e o Brasil era o café pela dependência do café na pauta de exportações. Tínhamos uma dependência de 80% de todas as exportações, era o café, financiamento de infraestrutura, das cidades, da logística,
da parte cultural, sistema financeiro, todo financiado pelo café. E hoje o agronegócio do café é maior, só que mais eficiente, uma menor área, com muito mais produtividade. E continua a ter a sua importância. Afinal, o café é o 5º produto da pauta de exportações do agronegócio. O ano passado foram 6,3 bilhões de dólares na pauta de exportação. 95%... Onde que é? 95% da produção nacional estão em áreas consolidadas, que são os municípios de Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e sul da Bahia. 95% já nessas áreas todas consolidadas que concentram a produção, sendo Minas Gerais metade da produção nacional. Próximo. E nós tivemos mudanças tecnológicas nos últimos tempos, acompanhamento das discussões globais, tecnologias relacionadas à maior eficiência. Por exemplo, nós temos uma discussão muito forte de aprimoramentos da conectividade rural, da agricultura de precisão, de processos de produção pós-colheita que resultam em maior café de qualidade. Nós temos tecnologias para o cereja descascado, via úmida, via seca, com processos de fermentação. E todo o melhoramento genético hoje considera tanto aspectos de qualidade quanto de produtividade e também suscetibilidade a anomalias climáticas. Há discussões importantes, nós trabalhamos fortemente durante o período de pandemia. Claro que ainda existem alguns impactos da pandemia, mas nos principais momentos, os mais agudos, houve segurança jurídica e protocolos privados para se fazer a colheita e a logística do café no Brasil. E conseguimos fazê-lo sem grandes problemas ou surtos de Covid. Conseguimos trabalhar de uma forma eficiente. As campanhas educacionais e de conscientização surgiram efeitos. Também temos, além das discussões de conectividade rural, a sucessão familiar, as discussões da mecanização, de irrigação, todos fazem parte, Marida, de mudanças tecnológicas que têm acontecido nos últimos anos. Next. E todas essas mudanças tiveram impacto na produção. Esse gráfico mostra a evolução da produção brasileira ao longo dos anos. O café é uma cultura perene. Anos de alta sucedem anos de baixa. Isso é uma característica fisiológica que se aplica principalmente ao café arábica. Mas o café ele não é linear, justamente pela bianualidade, essas diferenças entre os anos. Então, o Brasil cresceu a sua produção com maior produtividade e ganhou market share. Nós somos 40% do mercado global de café quando analisamos o nosso consumo interno e as exportações que fazemos. Mas nós temos os desafios. E esse gráfico nos mostra esses desafios, principalmente relacionados às anomalias climáticas. O Brasil é um país continental, com 33 regiões produtoras, e estamos influenciados pelas mudanças climáticas. Chama atenção aqui, havia mencionado os anos de baixa sucedem anos de alta, ou anos de alta sucedem anos de baixa. Mas aqui, 2013 a 2015, por exemplo, neste gráfico, que são milhões de sacas, tivemos 3 anos de produções baixas, devido à seca no café arábica, que atingiu as regiões. Em 2017, nós tivemos uma seca que atingiu o café Conilon do Espírito Santo. E nos últimos 2 anos, a safra 21, que já foi colhida, foi impactada pelas anomalias climáticas, porque 2020 correu tudo bem. Tivemos a safra recorde de 63 milhões de sacas, segundo dados oficiais. Segundo o mercado, que faz o acompanhamento, já que nós consumimos 22 milhões de sacas e exportamos 44,7 milhões de sacas, 45,5 no ano safra, essa produção foi de 70 milhões de sacas, porque realmente o Brasil teve um desempenho muito importante em todos os sentidos. Mas já no final de 2020, pós-colheita, nós tivemos secas no Brasil, que continuou ao longo de 2021. Por isso que em 2021 nós temos essa produção de 47,7, colheita que já foi feita. E em 2022, também impactado pelas anomalias climáticas, a tendência é ter uma safra melhor, mais longe da safra recorde. Uma safra de 55,7, sendo que é a primeira projeção feita com dado oficial. Vamos ter correções desse número e não sabemos exatamente qual vai ser a safra 22, porque ela vai ser colhida. Mas o fato é que ela também sofre esses impactos climáticos. Next. Já mencionei esse gráfico, então nós temos a safra recorde
concentrada nesses estados brasileiros, que são as regiões sudeste do Brasil, estados consolidados pela ocupação humana. Próximo. Esse gráfico traz as exportações brasileiras em volume, nas colunas verdes, e a linha vermelha são as receitas cambiais nesse período. Quando o Brasil e o mercado entendeu que a safra brasileira 2020 seria muito grande, e foi, nós tivemos preços patamares mais baixos. Por isso que nós tivemos recorde na série histórica de 44,7 no ano, milhões de sacas, e receitas cambiais de 5,66. Em 2021, o volume foi mais baixo, impactado pelas características que eu mencionei, baixa safra. Mas também fomos beneficiados por alguns estoques da safra 20, dado o grande volume que foi colhido. Mas o mercado percebeu que o consumo do café é mais forte no mundo, segue firme, segue aquecido. A produção, que é o lado da oferta, tem problemas, principalmente pelas questões climáticas do Brasil e outras questões logísticas que vamos falar mais à frente. Então, o preço naturalmente subiu. Por isso que, com o volume mais baixo, 40,6, tivemos 6,3 bilhões de dólares de receita cambial. Isso reflete, no fim de dezembro, o café chegou a preços patamares históricos desde 2011, ou seja, praticamente 10 anos de recorde de cotações dessa última década. Próximo. E quando analisamos os destinos do ponto de vista dos continentes, Europa é 50% de tudo. Existem dados também importantes que não mostram apenas volume, mas sim valor agregado nessas exportações. Temos América do Norte, 23,5%, e por que ela figura? Porque Estados Unidos é o maior consumidor do mundo e o Brasil, Estados Unidos é o maior país em termos de compras dos cafés brasileiros, é o número 1 do nosso ranking. Então, Estados Unidos e os países da Europa, junto, têm uma representatividade muito significativa. Quando olhamos a Ásia, temos 2 países tradicionais, que é Japão e Coreia do Sul. Próximo. Aqui vamos ver o ranking dos países, dos 10 primeiros. Chama a atenção o berço do café, que é a Itália, de todos os critérios, as qualidades, a criação do expresso, das torras. É o terceiro principal destino, com cerca de 3 milhões de sacas. O mercado do Brasil é o maior fornecedor para a Itália. Nosso share aqui é de cerca de 30%. Então, o Brasil é o maior fornecedor. E, na sequência, nós temos os Estados Unidos, Alemanha, Itália, Bélgica, Japão. A Rússia aparece na 6ª posição. Colômbia, um país produtor, também compra cafés do Brasil, na 7ª posição. E México, que também é um país produtor, está ali na 10ª posição. Próximo. Esse gráfico, para nós, é uma introdução do próximo, porque diz muitas coisas. Cafés diferenciados são aqueles cafés que têm qualidade superior ou também está amparado a selos, normas, certificados de qualidade e ou sustentabilidade. E a gente tem avançado nesses cafés nos últimos anos. São cafés com rastreabilidade, com diferentes critérios que os diferenciam. Em 2021, exportamos 7,7 milhões de sacas, uma leve queda, até porque também tivemos uma queda da produção, então era natural que nos cafés diferenciados também tivéssemos uma leve queda. Mas são cafés que agregam cerca de 45% no preço final do café. Isso é muito importante, porque é um repasse significativo de preço ao produtor, que nós vamos falar mais à frente. Next. E quando a gente olha esses cafés diferenciados, a gente analisa os selos, as certificações, existem várias, Fairtrade, Rainforest Alliance, nós temos o Café Practices da Starbucks, AAA do Nespresso, diversas certificações. O fato é que 24% está associado à sustentabilidade e 76% à qualidade. Então, cafés superiores, cafés do mês. Esse índice varia. Em alguns momentos são 65% de cafés de qualidade, 35% de sustentabilidade. Esse desempenho foi do último ano, 2021. Próximo. O que nos chama a atenção? As exportações para a Itália são cerca de 3 milhões de sacas. Caímos um pouco em 2021, que era esperado pelas dificuldades da produção. 2,3% a menos. Mas quando olhamos os cafés diferenciados, nós crescemos 13%, vamos para 623 mil sacas, que mostra o compromisso de você ter cafés rastreados, cafés com qualidade, e esse é um mercado firme, um mercado sólido, e nós temos aumentado, mesmo diante de desafios da oferta. Próximo.
Nós temos diversos pilares no Secafé. Um desses pilares gera todos esses gráficos que nós mencionamos, que é o pilar de estatísticas, de bancos de dados, de inteligência. Mensalmente publicamos o relatório de exportação. Amanhã publicaremos o relatório de fevereiro, porque mensalmente são publicados um certificado de origem, um acordo internacional junto à Organização Internacional do Café, em que países produtores, países consumidores fazem parte. É acordo internacional. O Brasil é membro e o Brasil, o governo brasileiro, incumbiu o Secafé de coordenar a emissão dos certificados de origem. Por isso, o certificado de origem, amparado com documentos de embarque, nós temos os dados precisos de estatísticas. Nós temos uma diretoria no Secafé responsável por toda essa gestão da informação. E nós temos mais um pilar muito importante, que é o de sustentabilidade, porque nós temos discussões globais de rastreabilidade, de resíduos, de agroquímicos, nós temos due diligence, nós temos diversos assuntos, green bonds, carbono, então a gente tem trabalhado fortemente nos assuntos relacionados à sustentabilidade no Brasil. Próximo. Primeiramente, os nossos associados têm um código de ética e conduta, que todas as questões relacionadas a compliance, condições competitivas de mercado, pré-competitivas, observação à lei brasileira, ele se compromete a seguir, e não só ele a seguir, mas expandir para sua rede de fornecimentos, para sua rede de parceiros. Esse código é assinado pelo nosso associado e o selo de sustentabilidade é o que chancela toda essa iniciativa. E os nossos programas de sustentabilidade, à minha esquerda, são diversos temas, como já mencionei vários, mas estamos trabalhando fortemente por meio de projetos e programas, de certa forma, todos esses tópicos. Próximo. É tão importante discutir cafés diferenciados, o uso de ferramentas de contratos futuros que rapidamente propiciam uma rápida comercialização aos produtores diante de movimentos positivos da Bolsa, que o café é cotado internacionalmente, Bolsa de Nova York para o Arábica, Bolsa de Londres para o Robusta, porque no Brasil, há 15 anos, nós monitoramos o repasse de preço FOB exportação ao produtor. Esse índice oscila de 80% a 92% nesses últimos 15 anos. Nos últimos 4 anos, temos uma média de 81,4%. Nesse momento está em 87%. Significa que há uma maneira eficiente e organizada de repasse ao produtor. Cafés diferenciados, que têm maior valor agregado, boas negociações, o produtor automaticamente é beneficiado. Estamos buscando calcular esse mesmo índice para países concorrentes. Os dados prévios nos sugerem índices de 40% a 60%, porque nem sempre há poucos agentes na cadeia, geralmente há intermediários na cadeia. E essa eficiência muda de um país para outro. Próximo, por favor. Do ponto de vista da sustentabilidade, são diversas ações, diversos programas. Rapidamente, vou contar algumas histórias do que estamos desenvolvendo. Primeiramente, a partir de 2000, foi criado o programa Criança do Café na Escola. São 45 mil crianças atingidas, foram 137 laboratórios digitais implementados no Brasil. São áreas, escolas públicas do meio rural, em que nós levamos computadores, conexão à internet, já discutimos conectividade rural nos anos 2000 e conseguimos utilizar laboratórios para toda a comunidade, para os professores, os alunos, produtores e dar o maior uso possível. É um projeto considerado premiado por reduzir o êxodo rural e por gerar oportunidades para as pessoas daquela comunidade. Então, nacionalmente, nós fomos premiados. E diversos parceiros aportaram recursos juntos com os nossos associados para ampliar as ações. Olhando um pouquinho para o próximo slide, a gente olha um pouquinho mais de atenção onde estão os laboratórios digitais, onde eles foram implementados. Mencionei que a região sudeste do Brasil concentra 95% da produção, então é natural que tenha muitos laboratórios digitais. Mas uma informação importante, 30% de tudo que existe nesse programa são frutos de parcerias com torrefadores italianos. Então, todos os projetos que eu falar daqui para frente sempre tem uma parceria significativa de torradores, de agentes, de parceiros italianos. Mostra muito do vínculo que existe entre Brasil e Itália, e em específico nesse mercado global do café. Próximo.
Existe também um programa que leva ao produtor as informações precisas. Nós temos os laboratórios digitais, que a gente utiliza no período da noite para capacitação, e ali são aulas presenciais. Não apenas esses laboratórios digitais, porque esse programa também acontece em diferentes locais, mas esses produtores recebem treinamento. Uma parte por inclusão digital, e lá atrás nós falávamos muito em aprender a usar os computadores, as planilhas eletrônicas, fazer curso de produção, buscar informações na internet de preço, de condições climáticas. Então, ferramentas para a melhor gestão da propriedade rural. E nós temos no Brasil o currículo de sustentabilidade do café, com diversos itens para todos os tópicos da sustentabilidade, social, ambiental e econômico. Escolhemos os itens fundamentais, que são 17 itens, e exploramos esses itens de uma forma mais detalhada nos cursos. Gestão de lixo dentro da propriedade, aplicação correta e segura de agroquímicos, uso de produtos biológicos, a legislação trabalhista, atenção aos pontos críticos de todo o processo, respeito às leis. Então, todos esses pontos que são fundamentais, nós exploramos nas diferentes turmas do Produtor Informado. E todos os temas que a gente escuta, globais, as novas tendências regulatórias no âmbito da União Europeia, imediatamente nós transferimos para esse conhecimento dos produtores. Próximo. Naturalmente, com as discussões de anomalias climáticas, que aqui falamos tanto, nós investimos sempre em projetos importantes, relevantes e que, inclusive, demonstram a nossa sustentabilidade. Um ponto que eu gostaria de mencionar aqui é o nosso projeto do balanço de carbono no café arábica no Brasil. O grande objetivo foi entender hoje a dinâmica desse balanço, usando metodologias aceitas internacionalmente. Nós consideramos os gases de efeito estufa, que causam o efeito estufa, analisamos as emissões e o sequestro de carbono. 40 propriedades nessas regiões, então plantas de 10 anos, plantas de 20 anos, retiramos das fazendas, colocamos em estufa com oxigênio puro para se fazer todas as medições. E a parte agronômica, 10 últimos anos de todos os insumos agropecuários, o consumo de energia elétrica, o sistema de produção. Nós entendemos, e esse projeto está na fase final de elaboração, vamos publicá-lo ainda em março. Primeiro, o balanço é negativo, nós muito mais sequestramos do que emitimos, e não basta só entender qual é o cenário do café no balanço de carbono hoje. O que o Brasil pode contribuir na adicionalidade. O mercado de carbono funciona com critério de adicionalidade. Não basta ver o perfil hoje, mas o que as boas práticas, os cursos de capacitação, os entendimentos dos processos agronômicos, o que isso pode melhorar o que já é bom. Então, nós temos o impacto das boas práticas, dos sistemas de certificação, do assessoramento agronômico, nesse perfil. E no projeto que vamos lançar agora em fevereiro, vocês vão poder acompanhar, e vai ser uma satisfação compartilhar com todos. Analisamos também o carbono das áreas de preservação vegetal, porque no Brasil tem um Código Florestal, e no Código Florestal, cada bioma brasileiro, existe um percentual de cada propriedade que deve ser protegido por florestas nativas. Varia de 20% a 80%. Em Minas Gerais, que é um estado em que essas ferramentas de gestão das propriedades foram validadas, que o Código Florestal nos deu o cadastro ambiental rural, só nas áreas de cafés nós temos 1,25 vezes o tamanho da Suíça em áreas preservadas. Então, se nós temos tantas áreas preservadas e acima daquilo que exige o Código, nós estamos analisando o estoque de carbono no solo e nessa vegetação, porque são patrimônios que são intocáveis. Próximo, por favor. Nós trouxemos aqui mais informações, mas são sistemas de produção e a gente vai avaliar o impacto da adicionalidade no balanço de carbono das boas práticas. Esse é a grande ênfase do projeto. Próximo. Também gostaria de mencionar, mais uma vez, nós temos parceiros italianos, nos ajudando, acreditando nesse projeto, sendo patrocinador com diversos globais, mas temos parceiros italianos, isso para nós é uma satisfação muito grande. Próximo, por favor, nós mostramos o encaminhamento. No slide anterior, me desculpe, nós temos o encaminhamento, porque Minas tem 3 regiões principais. Matas de Minas, Sul de Minas e Cerrado Mineiro. Se puder voltar mais um, me desculpe. Aqui nós vemos as 3 principais, aqui a produção de Minas está nessas regiões, nós fizemos o encaminhamento nessas 3 regiões.
O próximo slide, aí sim, conseguimos ver, são verdadeiras operações, por isso que foi tão importante ter patrocínios de parceiros globais, trincheiras de solos, amostras de solos, retirar as plantas, metodologias globais utilizadas. Nós temos inúmeras ações que foram feitas. Próximo, por favor. Aqui a planta, mencionamos que retiramos a planta, dividimos as partes das plantas para entender o balanço de carbono. Para cada propriedade, em diversas regiões, nós fizemos o mesmo projeto com plantas de 10 anos, também plantas de 20 anos. Próximo, por favor. Então, é exatamente isso, os próximos passos. Divulgar para a comunidade internacional e utilizar essas informações no nosso projeto de promoção da imagem. O Museu do Café é o nosso parceiro e nós levamos todos juntos cultura, história, qualidades, sustentabilidade, diversidade. E nós entendemos que os mercados de carbono em regulação nos países, diferentes países formando leis, que hoje é o mercado voluntário, é um mecanismo de premiar as melhores práticas agronômicas. Obrigado. Próximo. Do lado social, nós falamos muito fortemente lá atrás do IPEC, que é o econômico, o repasse, o crédito rural, as ferramentas de contratos futuros. Nós falamos do ambiental, o Código Florestal, a preservação ambiental, o projeto de carbono. Mas nós temos o social. E aqui, já estamos nos últimos slides, com base em dados oficiais, lá da ONU, Instituto Brasileiro de Estatística, Geografia e Estatística, nós temos o Índice de Desenvolvimento Humano no Brasil, nos diferentes estados, e o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. Esse índice mede longevidade, a expectativa de vida, né? A renda e o nível educacional. Minas é metade da produção brasileira de café. Ele tem um Índice de Desenvolvimento Humano médio, 0,668. Dividimos esses índices municipais para aquelas regiões onde o café é presente. Mas não só isso, onde também o café é mais presente. Então, conforme a gente pode ver nessas colunas, nós temos aquelas regiões com 5 a 10 mil hectares plantados, até chegar a áreas com mais de 20 mil hectares. Realmente, o café é preponderante na economia. E o Índice de Desenvolvimento Humano ele passa de médio para alto ou muito alto, que são as categorias da ONU, e que é muito importante. Mostra que o consumo de café no mundo gera progresso, gera desenvolvimento humano, gera sustentabilidade, com base em dados oficiais. Próximo. E o nosso último projeto que eu vou falar, nós temos outros, mas estamos destacando aqui os projetos na área social, é um projeto que analisa as condições de vida do produtor e dos seus funcionários e as melhores práticas trabalhistas. O Brasil tem um sistema de fiscalização para evitar todo o trabalho degradante, aquele trabalho definido como similar à escravidão, análogo à escravidão. E nós temos hoje no Brasil 265 mil produtores e uma lista suja, divulgada pelo governo, fruto de todas as fiscalizações. Hoje no café temos 11 nomes relacionados a esses produtores que usam parâmetros ou formas erradas de contratação ou alguma coisa degradante para os seus funcionários. Quando o governo publica, imediatamente nós informamos o nosso associado, o nosso Código de Ética e Conduta, que imediatamente para todos os seus negócios com aquelas pessoas. São 11 nomes. Nós queremos zerar os nomes, mas zerar, acabar com qualquer ativo, esse é o grande objetivo, eliminar o trabalho degradante no Brasil. Conhecemos as regiões brasileiras, esse projeto ele é feito com uma coordenação trilateral, Secafé, Plataforma Global do Café e Impacto. Impacto é uma ONG que é específica, que analisa as relações trabalhistas e as condições degradantes. Então, nós sabemos quais são as regiões que pode acontecer com maior probabilidade, e são nessas regiões que nós estamos atuando, que dá mais ou menos em média ali de 5 mil produtores envolvidos. Trabalhamos com abordagem educativa, nós não somos poder de polícia, e de conscientização, gerar mudanças pela conscientização de toda uma região. E é importante porque nós não estamos sozinhos. É uma cooperação de 3 grandes entidades, com brasileiros implementadores, são os próprios exportadores, e com apoio financeiro de diferentes parceiros globais, incluindo parceiros italianos mais uma vez. Então, um projeto social importante, relevante, que de várias outras cadeias do agronegócio nos cumprimentam por uma ação como essa. Um projeto de 4 anos, que atrasou o seu começo por conta da pandemia e dos riscos da Covid, mas a partir ali de 2021 foi muito bem estruturado.
Próximo, por favor. Nós temos mais um slide, que é um projeto que começou bem mais atrás e nós reativamos em 2017, que se chama Café Seguro. Sabemos que agroquímicos é uma questão complexa, diversas moléculas de agroquímicos estão em discussões regulatórias, a cada momento novas moléculas estão em discussão, e o que nós fazemos? Um trabalho de capacitação permanente das melhores práticas, o uso correto e seguro, e principalmente promover os produtos biológicos, os bioinsumos. Então, a todo momento que nova informação chega, nós trabalhamos com cartilhas, com dias de campo. Mas, além disso, nós há 3 anos, estamos fazendo o monitoramento das exportações. Nós sabemos exatamente o que o produtor está usando, todos os resíduos. A gente faz uma análise multiresidual, cada vez mais ampla de todas as exportações brasileiras. Então, a gente sabe exatamente quais são os pontos de atenção, quais são as informações que imediatamente temos que levar ao produtor, quais são as moléculas que em breve não poderiam ser usadas. Quando foram banidas, nós também fizemos o trabalho de conscientização, porque é banido, por exemplo, na União Europeia, mas leva um tempo a ser banido no próprio país. Isso há uma dinâmica complexa nos seus países. Cada órgão ambiental e de saúde faz a sua própria análise e utiliza seus próprios parâmetros, embora exista um global que se chama Códex Alimentares, mas cada país pode adotar padrões mais rigorosos e com base principalmente no que se discute na União Europeia, que é a vitrine, é a discussão global regulatória, nós imediatamente informamos e para isso nós temos esse pilar estratégico. E acredito que esse seja o nosso último slide. Próximo, por favor. Aqui estão os dados de informação, de contato, o Secafé está sempre à disposição e nós acreditamos firmemente na nossa sustentabilidade e que graças ao consumo da Itália, de todos os países, a gente consegue promover progresso humano nas regiões produtoras. Muito obrigado. Grazie mille davvero per questo bellissimo intervento. Vedo che ci sono già delle domande dalle persone che ci stanno seguendo. Io vi invito ancora una volta a utilizzare il tasto domande e risposte nel caso. Però una prima volevo farla io a Marco Smato per capire meglio che tipo di momento stiamo vivendo dal punto di vista delle forniture, perché comunque c'è stato il post-Covid che ha accelerato molto rapidamente dal punto di vista della richiesta, ma che ha anche mostrato delle difficoltà dal punto di vista della supply chain. Volevo capire se anche queste difficoltà coinvolgono la filiera del caffè e come possiamo in qualche modo cercare di limitarle. Scusa, ma Marco, puoi ripetere la domanda un po' più piano perché abbiamo difficoltà con la traduzione, così è troppo veloce. Chiedo scusa, abbiamo avuto un problema tecnico qui. Sì, provo a farla più semplice. Visto che nel post-pandemia ci sono state delle interruzioni nella supply chain e dei problemi di logistica, volevo capire se questi stanno in qualche modo dando fastidio anche alla filiera del caffè o se sono già in via di soluzione. Perfeito. Realmente, muito obrigado pela pergunta. O pós-pandemia bem impactado, mais que a própria pandemia. Durante a pandemia, batemos os recordes, porque a gente viu, com o fechamento, os lockdowns, o consumo dentro de casa crescia. Ou seja, o café, ele, conceito econômico, inelástico. Mesmo na crise global 2010, 2011, nós vimos a pandemia. O consumo seguiu estável e já crescia na sequência dos anos seguintes. Okay. Mas o pós-pandemia envolve questões logísticas que vão além do café, vão além do Brasil, que é a reabertura dos portos, das economias, e que gerou longas filas em todos os portos do mundo. Acompanhamos as dificuldades, o tempo de descarga dos navios, que passou de 5 a 10 dias para 60 dias em alguns portos. Nós vimos quando a China fechava os seus principais portos por algum caso de Covid, ou mesmo após todas as questões, as filas eram muito grandes e as demandas voltaram de equipamentos eletrônicos, os comércios, né, todas as áreas de prestação de serviços. Então, o mundo, houve um desbalanço. E isso resultou em falta de espaços de navio, falta de contêineres para o Brasil. Não só para o café, vimos na carne, a soja certificada, uma parte
vai ainda para o container, que ela tem valor agregado. Então, o container ele é importante no agronegócio brasileiro, principalmente em valor agregado. Em 2021, nós deixamos de exportar 3 milhões de sacas por falta de espaço no navio, falta de container. Observamos que em janeiro e fevereiro, um certo alívio, mas o problema continua. E é possível que ele se arraste até o segundo semestre de 2022 ou ao longo de 2022. Não temos como prever, mas é possível que ele se arraste ainda mais pelo processo conturbado das reaberturas e das dificuldades logísticas. E o Brasil está um pouco afastado das principais rotas globais, que Estados Unidos, Europa e Ásia, pela posição geográfica. E isso realmente tem feito algum problema. O que nós fizemos? Algumas ações. Uma foi a exportação na modalidade breakbulk. São navios dedicados em que a gente usa o porão dos navios. É um processo já muito conhecido lá atrás, mas são navios mais modernos, e o breakbulk com big bags pressupõe procedimentos operacionais que usam tecnologias. Porque hoje as qualidades, os blends, tudo é muito mais complexo. Então a gente tem sistemas de identificação, sistemas de informação para fazer a gestão de todos esses embarques. Fizemos 5 embarques até começo de fevereiro, com vários outros embarques sendo previstos, porque as empresas passaram a estudar esse modelo breakbulk e aplicar. Então a tendência é que esse modelo breakbulk continue. Cada um desses embarques são cerca de 100 mil sacas. Então tem uma influência nas exportações. Em janeiro, exportamos 3,3 milhões de sacas. Em fevereiro, amanhã, estamos lançando e o número vai ser dentro das expectativas e que mostra um certo alívio logístico e também o breakbulk ajudando nas exportações. Outro ponto, via Ministério de Infraestrutura do Brasil, nós fizemos um grupo de trabalho com os exportadores, o Secafé coordena, junto com o Ministério de Infraestrutura. Chamamos as outras cadeias produtivas, como carne, soja, madeira, açúcar, que também vai para containers, e os armadores, que são os donos das linhas de navegação. E o ministro da Infraestrutura no Brasil é o responsável pela coordenação geral desse grupo de trabalho. E buscamos um plano emergencial, de contingência de todas essas dificuldades. Querendo, por mais que nós temos as dificuldades, vimos algum alívio em janeiro e fevereiro, que já pode ser resultado. Os armadores sempre nos ouviram com muita atenção e anunciaram os investimentos. Então, já, obviamente, os investimentos são lentos, os navios até entrar no mercado, tem uma dinâmica, são meses, né? Mas, de certa forma, esse diálogo é sempre muito importante. Ottimo, grazie mille per la risposta anche molto articolata e molto interessante. Vedo che ci sono 2 domande dal pubblico, quindi io passo la parola alle persone che sono connesse con la preghiera, come non ho fatto io prima, di parlare più lentamente in modo che la nostra Cecilia possa effettuare la traduzione simultanea nel modo migliore possibile. La prima persona che può parlare è Vicente Russo Figlio, a cui cedo quindi la parola in diretta qui da Zoom. Al microfono disattivato, però. Non so se ci sente. Ecco. Prego. Passiamo al prossimo. Passiamo al prossimo, infatti. Allora, abbiamo una domanda da Diego Altieri, invece, che ci chiede: il Brasile esporta principalmente caffè in grano come commodity, nonostante nel territorio brasiliano ci siano tanti trasformatori di caffè, macinato, in capsule e altre tipologie di trasformazioni e lavorazioni che creano valore aggiunto al prodotto. Quali sono i principali ostacoli che il Brasile incontra nell'esportare caffè lavorato e trasformato? Quali sono i principali ostacoli che il Brasile incontra nell'esportare caffè lavorato e trasformato? Perfeito. Bom, o Brasil, quando eu mencionei todas as estatísticas até aqui, são sacas de cafés verdes equivalentes, porque o Brasil exporta de uma forma preponderante cafés verdes e, da parte dos cafés industrializados, eu considerei o café solúvel, que nós transformamos em sacas de café equivalente. Hoje, em torno de 4,5 a 5 milhões de sacas por ano de cafés industrializados solúvel. Então, o Brasil é o maior exportador global de café solúvel. Somado a isso,
mesmo durante a pandemia, no último ano, neste ano, nós temos 2 plantas novas industriais no estado do Espírito Santo para a produção de café solúvel, que vai nos adicionar mais 1 milhão de sacas de café equivalentes nas nossas estatísticas. Houve investimento mesmo nesses períodos conturbados. Para explicar essa preponderância de cafés verdes, e o Brasil, que tem um parque industrial tão forte, que abastece a indústria interna, com torrefadores globais, nacionais, cápsulas. Hoje, os supermercados do Brasil, você encontra todas as qualidades, para todos os gostos, para todos os bolsos, para todas as rendas das pessoas. E as cafeterias, muito além do café especial, promovem experiências com café. Então, o Brasil também tem todas essas grandes novidades, esses novos formatos e abordagens da bebida. Porém, nós temos dificuldades, sim, de exportar o café finalizado, cápsulas, torrado e moído. São várias razões. Uma delas, questões tributárias, os tributos em cima do produto brasileiro. Por exemplo, o produto brasileiro exportado para a União Europeia tem uma taxa de 7,5% do torrado moído e de 9% para o café solúvel. Isso realmente afeta a competitividade. Temos questões também internas. Então, por exemplo, o Brasil, por uma discussão política interna e desentendimentos internos de uma compreensão melhor do processo, nós temos restrição de importação de cafés verdes. Então, o mundo funciona com os seus blends. Cada torrefador tem o seu próprio blend. Ele, com certeza, usa a origem Brasil e usa outras origens. Nós temos outros cafés arábicos, outros cafés robustas, e cada torrefador tem o seu blend. E como no Brasil você tem dificuldades de entrar nesse café, nós temos apenas 2 países autorizados, o café arábica do Peru e o café robusta do Vietnã. Mas ainda assim, quando o Brasil faz as suas importações, geram discussões políticas, ainda falta uma maturidade maior para esse processo. Isso também dificulta ter esse maior desenvolvimento. É parte do acordo internacional União Europeia-Mercosul, que hoje ainda passa por muitas discussões, muitos ajustes, a zerar as tarifas do produto brasileiro, do torrado e moído e do solúvel. Em 4 anos, a gente zerar essas tarifas. Mas é um acordo internacional que ainda passa por muitos ajustes técnicos e muitas discussões. Ok, grazie. Proviamo a tornare dalla persona Vicente Russo Figlio che prima voleva fare una domanda. Vediamo se stavolta riusciamo. Non riesce ad attivare l'audio. Beh, io Marco direi che magari il signor Russo può scriverci una mail eventualmente. Quando... Sì, infatti. Anche secondo me, Alfredo. Se tu vuoi aggiungere qualche altra domanda, poi mi ricordo che abbiamo purtroppo solo 10 minuti. Allora, guarda, facciamo fare una domanda ancora al pubblico. C'è Patrizio Chidel che ha chiesto la possibilità di parlare e se anche con lui non siamo fortunati poi faccio io delle domande invece. Non siamo fortunati. Ma c'è qualche problema dalla regia nell'attivare il microfono di chi vuole parlare, Alfredo? No, aspetta. Ecco. Buongiorno. Buongiorno. Boa tarde, senhor. Obrigado principalmente por a oportunidade de... Eu queria perguntar uma coisa por o supply chain. Principalmente, quais são as principais estratégias que estão fazendo para desenvolver o mercado europeu com todo o problema logístico de a falta de containers, a falta de por exemplo, de navios, pero nos mercados de destino dos produtos do café brasileiro. Sim, exatamente, seu Patrício. Nós temos esse problema afeta todos, havia mencionado há uns minutos atrás, as dificuldades do espaço dos navios, espaços dos containers, e a gente buscou diálogo com os armadores. E a gente tem um plano de contingência no Brasil para tentar solucionar. É difícil, não depende só da gente, depende do mundo como um todo, dos portos,
que ficaram ali sobrecarregados, mas, de certa forma, nós conhecemos os investimentos dos armadores e a gente conseguiu um certo alívio no problema logístico em janeiro, fevereiro, embora o processo, a dificuldade continue. Um ponto que a gente fez, além desse diálogo e pedir mais esforço dos armadores para garantir as nossas exportações, não só de café, mas o agro como um todo que usa containers, nós fizemos exportações via a modalidade breakbulk, que é usar os porões de navios, que é um processo que foi muito conhecido lá atrás, no passado, mas com navios dedicados, com uma modernidade por cima, usando big bags e ferramentas modernas de informação, porque hoje as qualidades, os blends, tudo é muito mais complexo. Então, tem sistemas de informação, tem todo um trabalho sendo feito. Foram 5 embarques até o começo de fevereiro. Várias outras empresas estão estudando esse processo de breakbulk, cada embarque de 100 sacas. Então, de certa forma, lá em janeiro exportamos 3,3 milhões de sacas, obtivemos recorde das receitas cambiais por conta do preço do café. 3,3 milhões de sacas está longe do nosso recorde, chegamos a exportar 4,8 milhões de sacas no mês, na época da safra recorde de 2020, né? Praticamente quase metade do que se produz na Colômbia num mês de exportação. Então, é realmente significativo a liquidez que o setor exportador consegue fazer no Brasil. Então, nós temos essa modalidade breakbulk e esperamos, fevereiro, o resultado que nós vamos soltar amanhã, também ser um resultado dentro das expectativas, que mostra esse certo alívio, mas trabalhamos firme nessa agenda com os armadores, trabalhamos firme também com as possibilidades todas que se apresentem. A gente tem que usar também a criatividade e tentar achar alternativas. Ok, grazie. Faccio io un'ultima domanda, se abbiamo tempo, Alfredo, proprio pochi minuti di risposta e poi lasciamo andare. A te tutto è concesso. Troppo buono, grazie. No, volevo tornare sul tema della sostenibilità. Mi sembrava di grandissimo interesse anche per capire come state cambiando il vostro approccio e anche come cambia la cultura del consumo del caffè sostenibile. Perfeito. Bom, nos últimos anos, a sustentabilidade sempre esteve na nossa agenda. Com a internacionalização de todos esses debates, maior proximidade. Hoje o Secafé está unido ao Museu do Café, está unido às principais associações de cafés globais. Então, por exemplo, nós temos um grupo que nós consideramos tanto associações da Europa, e que nós temos a European Coffee Federation, nós temos a Swiss Coffee Trade Association, com grandes parceiros. Temos o NCA dos Estados Unidos, que seria a indústria do café e do trade dos Estados Unidos. E nós discutimos agendas globais juntos. Todos os eventos, nós temos um painel em que nós discutimos as tendências. Fizemos isso no ano passado, com a Swiss Coffee Trade Association, no evento deles. Vamos fazer agora em maio, um evento da Associação Comercial de Santos, em Guarujá, em maio deste ano. Um evento muito importante, vamos trazê-los, inclusive, presencialmente. E vamos fazer o nosso evento Coffee Dinner Summit ano que vem e o NCA nos Estados Unidos também da mesma forma. Nós temos os mesmos temas que estamos discutindo. Como a gente leva o maior conhecimento? O produtor, ao longo de todos esses anos, ele está consciente da importância das discussões globais, porque tudo que acontece lá fora afeta o negócio dele. Né? Como existe sempre um monitoramento de resíduos, como existe rastreabilidade, o produtor que se não adequa, ele vai ficar fora do mercado. E o produtor precisa estar sempre em linha com todas as discussões globais. Então, existe uma maturidade maior, um maior entendimento que veio fruto das tecnologias. Rastreabilidade pressupõe o uso das tecnologias. Se a Europa diz que a partir de 2022, com a due diligence aprovada, não importa commodities associadas ao desmatamento, então todos os produtores têm que ser monitorados. Nós temos o cadastro ambiental rural, nós temos as imagens de satélite, nós temos o acompanhamento dessa imagem. E nós estamos muito tranquilos com o trabalho que a gente faz, que o café não está ligado ao desmatamento. Então, hoje, a Europa é 50%, nós temos certeza que esse número só tende a crescer e a agregação de valor da mesma forma. Então, fazemos um trabalho muito sério. São muitos produtores, o Brasil continental é desafiador? Sem dúvida nenhuma, mas estamos trabalhando e vocês nos ajudam. Todos os projetos, todas as iniciativas e muitas outras que não são do Secafé.
tenha a atuação dos parceiros estrangeiros, dos torrefatores europeus e italianos. Então, é um processo com muitas mãos e o produtor está mais sensibilizado hoje do que na década passada. Bene, direi che abbiamo concluso il tempo a disposizione, è stato veramente un incontro estremamente piacevole, quindi grazie a tutti coloro che hanno partecipato e ai nostri due ospiti, grazie a Alfredo Pretto che mi ha voluto con sé, insomma, per raccontare questa bellissima esperienza, e grazie a tutti. Beh, siamo noi a ringraziarti, Marco, hai fatto uno splendido lavoro, approfitto e ringraziamo anche l'ambasciata del Brasile in Italia, il consolato generale del Brasile a Milano, che ci ha anche ospitato sia a livello tecnologico che di spazio fisico, per la condivisione anche dell'evento, e ovviamente la Camera di Commercio italiana a San Paolo, che come sempre ci dà una grossa mano, Cecilia e Gabriele che ci hanno fatto la parte della traduzione e supporto tecnico. Complimenti, bravissimo, bellissimo lavoro. Grazie a tutti e una buona giornata e buon fine settimana. Grazie. Ciao ragazzi, ci sentiamo poi per telefono.